trazemos aqui para discussão mais um capítulo do Conselho de Política Monetária, vulgo Copom para os íntimos, que vai decidir como vai ficar a taxa de juros na última reunião com Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. Gabriel Galípolo já está amarrando as chuteiras para entrar e assumir. Só para vocês terem uma noção, para contextualizar aqui, pessoal, atualmente a taxa é de 11,25% e vários agentes econômicos estão se dividindo aí na expectativa de alta entre 0,75% e talvez 1 ponto percentual. Mas a gente precisa entender aqui, para o afegão médio, para o nosso querido ouvinte telespectador, vovó viu a uva didático. Como é que isso vai impactar o nosso bolso, hein, Mano Ferreira? Vamos lá. Quanto piores as expectativas, maiores duas coisas. A pressão de aumento dos juros e a pressão de aumento do dólar. Isso, na prática, significa o quê? Aumento da inflação. Então, isso chega no nosso bolso, no supermercado, com tudo ficando mais caro. Na prática, há um derretimento do nosso poder de compra. É como se, ao colocar expectativas de insustentabilidade das contas, o governo, na prática, roubasse o nosso poder de compra, roubasse o nosso dinheiro, fazendo com que tudo fique mais caro no supermercado. Então, é absurdo e, para reverter isso, só com medidas críveis, concretas e com credibilidade de sustentabilidade das contas públicas. Em outras palavras, o governo tem que cortar na própria carne. É preciso falar a sério sobre corte de gastos. E o mercado segue derretendo, meu caro PP. Há projeções aí já dizendo que o Brasil tende a gastar algo em torno de R$1 trilhão só com juros da dívida pública a partir de agora, com esse aumento da Selic. Não acaba bem. O que faltou para talvez a dupla Lula-Haddad vir ali com um pacotinho de 100 bilhões de corte ali para poder tentar amenizar essa situação, enquanto ainda dava tempo? Ô Marinho, o ponto que as pessoas têm que entender é o seguinte: o problema do Brasil não é o déficit público. O déficit público qualquer país do mundo tem. Nos Estados Unidos tem, a Alemanha tem, a França tem. Inclusive, o percentual em relação ao PIB do déficit nominal do Brasil é menor que esses países. Tá? Primeiro ponto. O problema do Brasil é o quanto que o Brasil paga, né, de taxa de juros. E quando o Banco Central aumenta, né, a taxa de juros, ato seguinte aumenta o valor que ele paga, né, da dívida pública. Ou seja, o pior remédio que tem subir os juros. As pessoas sobem juros porque sobem juros? Por dois motivos. Primeiro, para fazer com que os investidores venham para o Brasil e aí aumenta o dólar e aumenta a valorização do real. E o segundo ponto é para reduzir a inflação, né? Duas medidas erradas nesse momento que não vai combater esses dois fatores. Se o Brasil quiser trazer dólar para o Brasil, tem que criar estruturas para fazer com que os investidores entrem no setor produtivo, investem na economia, investem em indústria, investem em serviço. Não dá para você achar que vai resolver isso aumentando a taxa de juros. Não vai resolver. Pelo contrário, vai colocar mais gente na pobreza, mais gente na miséria. Não vai resolver o problema do dólar, porque é muito melhor para o investidor investir nos Estados Unidos, mesmo com a taxa de juros a 12%, 13% do Brasil. Então não vai resolver. Então, que os economistas do Banco Central tenham uma solução criativa para o problema de fato que o Brasil está passando agora. PP veio firme, gestos firmes, fala contundente. Enquanto isso, meu caro Mano Ferreira estava ali lambendo os beiços, doido para retrucar. Eu já vou deixar você à vontade. A primeira coisa, é muito bom que o PP fala em solução criativa. A última vez que nós tivemos contabilidade criativa no Brasil, o nosso espectador lembra muito bem do que eu estou falando. Estou falando do governo Dilma Rousseff. Um ponto importante, PP, que você coloca fora dessa equação é que os juros altos têm completa relação com o endividamento público. E você precisa pensar nisso não apenas no déficit nominal desse ano. Você precisa olhar isso na trajetória da dívida. O ponto é que, para o padrão de renda que o Brasil tem, o nosso endividamento é muito alto. Nós temos o maior nível de dívida sobre o PIB de todos os países emergentes. Isso é muito sério, isso é muito grave. Na prática, quer dizer o seguinte: o governo, como ele não fecha as próprias contas a partir do que ele arrecada com impostos, ele precisa arrecadar no mercado. Então, ele emite títulos da dívida. Ele não consegue emitir, ele não consegue pegar esse dinheiro com juros baixos, porque não tem
credibilidade, não tem confiança. É preciso cortar gasto para mudar isso. Já vou com o PP, então, fica à vontade, já que você foi mencionado, candidato. 30 segundos. Total, tem nada a ver taxa de juros com o endividamento do país. Não. O Japão tem a menor taxa de juros do mundo e é o país com o maior endividamento. O Japão é muito mais rico. Com o maior endividamento do mundo. Ou seja, essa correlação não existe. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante para destacar, eu falei solução criativa, não contabilidade criativa. Vou só pedir um favorzinho para vocês. Quem sou eu? Não quero ensinar o padre a rezar a missa, mas, claro, o economês é importante, mas tenta sempre traduzir aqui para a galera ficar bem sintonizada com a gente. Não, e ponto interessante também é o seguinte, os economistas, em geral, só olham para a parte da demanda. Né? Ou seja, acha que se diminuir os juros, né, a economia vai ficar aquecida porque as pessoas vão consumir mais e a inflação vai subir. Eles não olham para a parte da oferta. E a parte da oferta é o que há de mais contemporâneo na economia. Fazer com que as pessoas que querem empreender, empreendam, fazer com que as pessoas que querem investir em indústria, investam em indústria, e para isso tem que ter juros muito mais baixos. Senão a gente não vai resolver o problema do Brasil. Pelo contrário, vai agravar o problema do Brasil. E a solução criativa que eu coloco é olhar para a parte da oferta, não para a parte da demanda, que liberal como mando insiste em achar que essa é a solução e a alternativa para o Brasil. Não é, porque não é em país nenhum do mundo. É o papagaio de Chicago, ele ali? É o papagaio de Chicago? Espera lá só mais baixo, tem que fazer com que a trajetória da dívida fique sustentável. A gente não pode se comparar com o Japão. É como comparar o mendigo. Foi você que trouxe o Japão na história. Você falou que a taxa de juros é alta porque a dívida é alta. Eu falei que não. É a maior dívida dos países emergentes. Existem países que a taxa de juros é baixa e o endividamento é alto. Você não pode comparar maçã com banana. A questão é o nível da dívida para o grau de renda que nós temos. O Brasil é um país pobre e precisa ter um nível de dívida que seja compatível com a sua renda. Por quê? Porque as nossas instituições têm menos credibilidade do que as japonesas. Como é que eu calculo a dívida de um país? Endividamento sobre o PIB. Sim, mas... Galera boa. Quando você tem crescimento econômico, você reduz essa proporção. Meu amigo então, de fé... tenhamos que investir mais para ter mais crescimento econômico e diminuir a proporção dívida contra credibilidade. Me ajudem, por favor. Não me deixem só. Me ajudem, por favor. Meu amigo de fé, Mano Ferreira, meu irmão camarada PP, eu sei que é importante. Esse conflito é permanente aqui. São teses que vêm atravessando os séculos, mas... Ok, o fato é o seguinte, a gente precisa de um mínimo de racionalidade nesse troço aqui, né, Jess? O que custava, na hora certa, vir um pacotinho ali, no mínimo, um pouquinho arrojado entre Lula e Haddad, de um corte na casa ali de 100 bilhões, talvez, para tentar evitar essa escalada estratosférica da Selic? Então, isso teria resolvido alguns problemas, né? Isso teria sido o sinal que, de fato, o mercado esperava em termos de cuidado das contas públicas. E é até interessante isso, Mano, porque traduzindo a discussão do Mano e do PP aqui, é basicamente como se o Japão fosse aquele primo super rico, em que o banco vai emprestar dinheiro a uma taxa mais baixa, porque sabe que, de fato, ele tem condição de pagar. E o Brasil fosse aquele primo mais dificuldade ali no Natal, que não leva os presentinhos, mais pobre, por assim dizer, e o banco vai pegar os juros altos. Então, em termos de analogia, seria como um primo rico e um primo pobre aqui. E, obviamente, isso se dá no sentido de que isso fragiliza mais a economia brasileira, as nossas contas públicas, do que a japonesa. Pode falar nossas à vontade. Se quiser, tem nada a ver uma coisa com a outra, então, eu estou traduzindo analogias para ficar mais simples para quem não entende de economia, tanto quanto humano, realmente entender. Eu ia falar o PP, mas não ia fazer sentido. Então, no final das contas, qual a lógica que a gente tem aqui é que possivelmente a taxa vai subir, a taxa de juros vai subir. E mais uma vez fica a questão do Gabriel Galípolo, que vai assumir essa presidência do Banco Central e que vai continuar precisando subir essa taxa. E aí o PT, o Partido dos Trabalhadores, vai pedir o bode expiatório da vez, que é Roberto Campos Neto. Quero ver chamar o Galípolo de bolsonarista malvadão. Aí também não dá. Não duvide, não duvide. Aí não dá.